Muito bom dia, sejam bem-vindos ao webinar Transformação Digital, o Financiamento e a Proteção da Propriedade Intelectual. Com esta sessão, que vai durar cerca de 1 hora, vamos explorar os principais incentivos e os benefícios disponíveis para financiar e proteger a propriedade intelectual. Começo por cumprimentar e apresentar os intervenientes que vão estar connosco nesta sessão de hoje. António Valente, da EFI Grupo Portugal, muito bom dia e obrigada. Olá. Temos a Joana Eugénio, especialista em patentes na J. Pereira da Cruz. Bom dia. E teremos muito em breve Nelson Nobres, diretor técnico da Associação Portuguesa de Software, que vai estar connosco também nesta discussão. Explicar-vos um pouco como é que vai ser desenvolvida esta sessão de hoje. Vamos começar por abordar quais são as ações previstas no famoso Plano de Recuperação e Resiliência, sobretudo no âmbito da transição digital, explicando de que forma é que o PRR está desenhado nesta vertente e que tipo de incentivos é que poderão existir. Ao mesmo tempo, tentaremos explicar o que é a propriedade intelectual, que tipos de investimentos são relevantes no âmbito da Patent Box e do CIFID e como se pode proteger um software, e aqui contamos com especialistas neste tema. Poderão colocar todas as questões que queiram através do chat e no final teremos um espaço para responder às vossas questões conforme a conversa que for sendo desenvolvida. Porquê a pertinência do tema deste webinar? Lanço este desafio antes de começarmos com o debate, porque na verdade ninguém tem dúvidas de que a pandemia que temos vivido nos últimos meses provocou uma disrupção sem precedentes a todos os níveis, com especial impacto na atividade económica e nas empresas, onde verificámos uma grande aceleração digital e um salto qualitativo e quantitativo, tendo em conta aquilo que era a realidade do tecido empresarial português há 1 ano e meio. É neste sentido que há mais desafios no âmbito da propriedade intelectual, mas também mais oportunidades, conforme vamos poder aqui explicar. Com esta introdução, começo desde já por colocar 2 questões ao António Valente, diretor comercial da EFI Group, que tem um conhecimento vasto dos temas técnicos nas candidaturas, incentivos financeiros e benefícios fiscais e, portanto, é a pessoa certa para nos ajudar aqui a compreender que oportunidades podem existir. António, nos últimos anos tem-se falado muito no âmbito da transição digital, até na transformação digital das empresas, e temos uma componente 16, Empresas 4.0, no PRR, onde se espera que exista uma linha de financiamento com impacto no aumento de registro de patentes, no modelo de utilidade ou mesmo no registro de autor. A questão é se sobre o software existe algum objetivo definido. Olá Maria, antes de mais permite-me agradecer a tua presença, dos meus colegas Joana, Eugénio e Nelson Lopes. É um prazer estar aqui convosco e desejar também um bom dia a todos os que nos estão a ouvir. Bem, relativamente à tua questão, e até para poder explicar de um modo mais assertivo, primeiro é preciso entender o objetivo da componente 16 e como é que ela está estruturada. Esta componente, em particular, está dirigida especificamente ao reforço da digitalização das empresas. O objetivo é recuperar o atraso relativamente ao processo de transição digital, permitindo também o acesso ao conhecimento e aos meios tecnológicos digitais que promove a modernização da nossa economia. Como sabes, temos alguns atrasos nessa mesma questão, eu diria talvez em virtude da nossa malha económica e do nosso tecido empresarial estar assente sobretudo nas PMEs, e esta componente vem tentar mitigar esses problemas. Dentro desta componente, com uma dotação, que se deve dizer, de 650 milhões de euros, temos 3 grandes pilares, está bem? Ou seja, temos a capacitação digital das empresas com 100 milhões de euros, para, sobretudo, está sobretudo assente naquilo que é a formação e que está, ou que será da responsabilidade do IAPMEI, em articulação com o IFP, e o objetivo final, o grande target, é atingir os 800 mil formandos. Depois, temos um segundo pilar no âmbito daquilo que é a transição digital das empresas, que é o pilar mais representativo, com 450 milhões de euros, que está sobretudo assente na transformação dos modelos de negócio das PMEs, como dizia há pouco, e naquilo que é a digitalização. E aqui o objetivo é apoiar mais de 50 mil PMEs, criar 50 bairros comerciais, 10 aceleradoras digitais, criação de 30 testbeds e atingir 4.000 empresas com formação teórica no âmbito daquilo que é a indústria 4.0, para apoiar, segundo aquilo que está escrito,
3.000 startups, está bem? Vai existir também aqui uma questão de vouchers para, de algum modo, apoiar as startups. Como dizia, este é o pilar mais representativo no âmbito desta mesma componente 16 e, por fim, depois temos um terceiro pilar, também ele com uma dotação orçamental de 100 milhões de euros, à semelhança do primeiro, para, de algum modo, ajudar ou contribuir para aquilo que é a desmaterialização do contexto de negócio. Estou a falar, sobretudo, da desmaterialização da faturação, criar um ambiente de negócios digital mais seguro, e aqui o objetivo será atingir 4.000 empresas no âmbito daquilo que é a disseminação das tecnologias-chave para complementar, e que depois vão complementar, saiu há pouco tempo, talvez as pessoas que nos estejam a ouvir estejam familiarizadas com este tema, não sei se sim, se não, mas este terceiro pilar vai estar muito enquadrado naquilo que é aquilo que são os Digital Innovation Hub, no âmbito dos Digital Europe Program. E aqui, mais uma vez digo, o objetivo é atingir 250 mil utilizadores, 1 milhão de faturas eletrónicas em formato digital, 15 mil certificações no âmbito daquilo que são as plataformas que vão ser criadas. Portanto, existe, resumindo, 650 milhões de euros, 450 milhões de euros focado nas PMEs e naquilo que é a sua capacitação. E agora que as pessoas que nos estão a ouvir já mais ou menos conseguiram entender aquilo, ou eu consegui explicar aquilo que é a arquitetura da componente 16 e considerando que antes de 2020 a evolução de Portugal através do Innovation Scoreboard era claramente favorável no sentido da inovação, e estávamos, por exemplo, à frente dos nossos vizinhos espanhóis, é expectável que exista assim um aumento do número de patentes ou outras ferramentas de proteção de propriedade intelectual ou industrial, como perguntavas. Agora, infelizmente, e respondendo de uma forma bastante assertiva à tua questão, infelizmente, que seja do meu conhecimento, não existe um objetivo claro relativamente ao PRR no âmbito daquilo que é o incremento da propriedade intelectual ou industrial. Aliás, eu faço essa crítica de uma forma muito clara, que é, e aqui termino, que é o PRR, de algum modo, está ausente de objetivos. Tem 14 mil milhões de euros, mas tirando um ou outro, sobretudo a nível das projeções económicas, que também são muito tímidas, deve-se dizer, não tem objetivos, portanto é apenas uma ferramenta vazia no âmbito de objetivos. Tendo em conta esse destaque que dás às PMEs e à criação dos novos modelos de negócio que são necessários, falaste aqui nas dotações e desta a fotografia geral daquilo que é a arquitetura, queres destacar algum tipo de benefícios, se é que eles estão bem destacados ou estão especificados no PRR? Sim, ou seja, lá está, eu diria que para os novos modelos de negócio, estamos a falar no âmbito daquilo que é a digitalização da economia, no âmbito daquilo que é efetivamente a criação desses novos modelos de negócio, repito-me, existem duas grandes vertentes. Uma, no âmbito daquilo que é o financiamento através de, seja a fundo perdido, ou seja, empréstimos sem juros da economia. E aqui vamos utilizar, Portugal vai utilizar, sobretudo, apoios no âmbito do PRR e do Portugal 2030, sendo que ainda existem alguns apoios no âmbito do Portugal 2020. Recorde que está aberto até 20 de setembro o aviso de inovação produtiva, que permite, de algum modo, esses mesmos apoios. Isso é para o futuro, é tentar, de algum modo, financiar esses investimentos que as empresas vão realizar. Depois, temos também dois grandes benefícios fiscais, portanto, eu diria passados, se as pessoas que estão a ouvir assim o quiserem entender, dois grandes benefícios fiscais direcionados para a criação de novos modelos de negócio, assentes em fases diferentes. E vou tentar explicar. Numa primeira fase, existe sempre aquilo que é a criação, a concepção de novos produtos, serviços, e nessa fase, as empresas têm o investimento das horas das pessoas, matérias-primas, protótipos, subcontratação, por exemplo, de uma universidade ou de um centro tecnológico, e nessa fase é possível recuperar, através do CIFID, esses mesmos custos.
acredito que quem nos esteja a ouvir, até porque nós, como líderes de mercado deste mesmo setor, divulgamos bastante o CIFID e temos muita responsabilidade que aceitamos no âmbito daquilo que são as candidaturas ao CIFID, da Agência Nacional de Inovação, mas para quem não saiba, é uma dedução à coleta, portanto, permite às empresas pagar menos IRC, o que é sempre generoso e acaba por criar o ambiente favorável lá está, à concessão de novos produtos ou serviços. E aproveito para dizer, e existem vários estudos, alguns feitos inclusive pelo Ministério da Economia, é o benefício fiscal mais estruturante daquilo que é o nosso Código Fiscal ao Investimento e Estatutos de Benefícios Fiscais. Isto é numa fase de concessão, está bem? Depois temos uma segunda fase, assim o quiserem entender, que é a fase da exploração. E a fase da exploração tem uma fase, naturalmente, de rendimentos. E a fase de rendimentos do novo modelo de negócio é aqui que temos a possibilidade do usufruto do Patent Box, que é o tema central do nosso webinar, onde podemos deduzir ao lucro tributável os rendimentos obtidos com a cedência dessa mesma propriedade intelectual ou industrial, como por exemplo, e depois os nossos convidados irão falar, como por exemplo a patente, o modelo de utilidade, os direitos de autor, existem vários que são elegíveis e permite deduzir até 50% dos rendimentos. Portanto, aquilo que eu estou a dizer, de uma forma muito clara e muito objetiva, é se uma determinada empresa tem um rendimento, imaginem, de 1 milhão de euros por acedência dessa propriedade intelectual, como já enumerei, então pode deduzir até o máximo de meio milhão de euros em dedução ao lucro tributável. Obviamente que este meio milhão de euros é em condições excepcionais, é em condições ótimas, é muito difícil atingir este mesmo meio milhão de euros, mas está consagrado na lei conseguir deduzir 50% desses mesmos rendimentos. E depois, claro, como eu tive a oportunidade de dizer, existem vários apoios no âmbito do PRR do Portugal 2030, mas esses acho que infelizmente, ainda não existem detalhes que eu possa partilhar com quem nos está a ouvir, porque ainda existe esta fase de transição, já existem as manifestações de interesse, existe a inovação produtiva e existem outro tipo de calls, mas ainda existem muitas coisas por saber. Aliás, Maria, como tu também sabes e nos tens acompanhado. Relativamente a esta questão da Patent Box, falaste aqui do potencial que tem, o grande potencial que tem para as empresas, da experiência que a EFI Group tem tido no acompanhamento das empresas. Em que medida é que esta integração no regime de incentivo fiscal tem beneficiado as empresas na prática? Eu diria que essa é uma excelente questão e infelizmente eu vou ter a dar uma resposta não muito agradável no âmbito daquilo que é a economia. Porquê? Mas antes disso, deixa-me dizer-te, é importante para quem nos está a ouvir, o regime de Patent Box é talvez, e acho que não estou a dizer asneira nenhuma, é talvez o benefício fiscal mais comum da União Europeia. Salvo erro, ao dia de hoje existem 14 países com este benefício fiscal. Um país, por exemplo, como Espanha, como França, bem, existem vários países com este benefício fiscal, com as suas diferenças, com as suas vantagens e desvantagens quando comparado. Portanto, estamos a falar em 27 países, em 27 Estados-membros, 14 têm este mesmo benefício fiscal. Contudo, e é aqui a parte negativa, a verdade é que o regime Patent Box em Portugal, infelizmente, é residual no âmbito daquilo que é a renúncia fiscal em orçamento de Estado e apoio às empresas. Ou seja, ainda existem muito poucas empresas, infelizmente, a utilizar este mesmo benefício fiscal. E eu acho que isso se deve, sobretudo, à incidência e à forma como ele está estruturado, porque incide sobre a cedência de uma entidade para a outra, sobre a propriedade intelectual ou industrial, como tive a oportunidade de explicar anteriormente, e acho que aqui, se me permites o desabafo, Maria, o legislador devia pensar, devia alterar mesmo a forma como o benefício está estruturado e deveria olhar sobretudo para outros países e ver de que modo é que nos podemos tornar mais competitivos. Porque existem alguns países, nos tais 14 que falava, em que os rendimentos obtidos sobre a exploração dos produtos da propriedade intelectual conferem um benefício fiscal. Ou seja, eu tenho uma determinada patente que me permite produzir um determinado produto, não interessa qual, e vou fazer vendas desse mesmo produto. E as vendas desse produto, noutros países,
confere-lhes um benefício fiscal, o que é fantástico, não é? Porque assim, de algum modo, permite e de algum modo encoraja as empresas a registarem a propriedade intelectual e industrial e explorar a mesma. Em Portugal, ao dia de hoje, é a cedência, ou seja, eu faço ciência, registro a minha propriedade intelectual ou industrial e depois tenho de aceder para ter um benefício. Obviamente vou ter um royalty dessa mesma cedência, mas não atinge o processo, na minha modesta opinião, não atinge o processo de industrialização e, sobretudo, de arrastamento económico que poderia ter no âmbito daquilo que é os rendimentos obtidos através da exploração dos produtos. Portanto, eu deixo aqui o apelo a quem me está a ouvir e que tem alguma possibilidade para, de algum modo, alterar este mesmo benefício fiscal. Obrigada, António, por essa explicação e a simplificação de um tema que, para quem nos está a ouvir, por vezes pode soar demasiado técnico, e é importante que as pessoas, se tiverem dúvidas, também nos vão colocando. Dás-nos um mote para passarmos à conversa com a Joana e Eugénio, que vai aqui também explicar-nos um pouco, ainda dentro da propriedade intelectual, o que é que de facto existe neste momento e como é que as empresas podem aproveitar estas oportunidades. A Joana Eugénia da J. Pereira da Cruz, que tem uma empresa que tem mais de 70 anos de experiência na consultoria em propriedade intelectual, começo a perguntar que tipologias de ativos de propriedade intelectual podem ser enquadrados no Patent Box, se nos pode explicar um pouco mais sobre cada um destes direitos. Obrigada, Maria. Muito bom dia a todos os nossos participantes. Cumprimentar também os meus colegas de painel. Os ativos de propriedade intelectual que se enquadram no Patent Box são ativos de patentes e inteligibilidade, design e direitos de autor. A propriedade intelectual abarca a propriedade industrial e os direitos de autor. Eu vou detalhar aqui a minha intervenção nos ativos de propriedade industrial e deixar depois os direitos de autor para o Nelson, que falará a seguir. Relativamente aos direitos de propriedade industrial que se podem enquadrar no Patent Box, temos então os direitos de design, que protegem a aparência estética de um determinado produto, total ou parcialmente, que podem incluir as suas linhas, contornos, cores, texturas, tudo que seja visível. Tudo aquilo que já fizer parte, que já tiver uma componente técnica de um determinado produto, então poderá ser protegido por patente ou modelo de utilidade. O design tem que obedecer a dois critérios, o critério de novidade e de caráter singular, e tem uma duração máxima de 25 anos. As patentes e modelos de utilidade, que também podem ser enquadradas no Patent Box, protegem invenções. Invenções são, na sua definição em propriedade industrial, soluções técnicas para problemas específicos, em qualquer área da tecnologia, incluindo as invenções implementadas por computador, que, regra geral, existe a ideia de que o software não é patenteável, que está correta. A legislação europeia e a portuguesa também não permite a proteção por patente do software, mas sim por direito de autor. O Nelson falará a seguir. No entanto, as invenções implementadas por computador, isto é, invenções que incluam software, que enquadrem o software num contexto técnico, poderão ser protegidas. E nós temos especialistas nessa área, na nossa equipa, que se dedicam especificamente a esta área da tecnologia, e temos também outros. Portanto, a equipa da J. Pereira da Cruz inclui especialistas qualificados academicamente e depois com formação jurídica nesta área, todos os agentes da propriedade industrial em todas as áreas da tecnologia. As patentes têm uma duração máxima de 20 anos, os modelos de utilidade de 10, e têm que obedecer a três critérios, essencialmente, a três critérios fundamentais. O critério de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. O critério de novidade é basicamente não ter havido uma divulgação da invenção e, portanto, é sempre importante realçar que os inventores devem manter as suas tecnologias sob sigilo até termos um pedido de patente depositado. O critério de atividade inventiva é um critério mais difícil de alcançar, depende muito do tipo de redação que fazemos do pedido de patente, tem que ver com o caráter inesperado da invenção. É quase como juntar sumo de maçã e sumo de laranja e depois o sabor não vai ser um sumo com sabor a laranja e maçã, vai ser um sumo com sabor a chocolate. E, portanto, aconteceu aqui alguma coisa que nós não sabemos muito bem o que é, mas que os inventores nos vão explicar. E pronto, esse é o nosso trabalho, colaborar
de perto com os inventores para perceber as particularidades das suas invenções e transpô-las para um documento patente que deve obedecer a critérios formais e substantivos muito rigorosos e, portanto, esse é o core, digamos assim, daqui em que as patentes e os modelos de utilidade e também os ativos da design se apoiam. Só para deixar aqui claro, a diferença entre uma patente e um modelo de utilidade prende-se com a sua vigência. Naturalmente, a patente tem o dobro da vigência do modelo de utilidade e os modelos de utilidade servem para proteger invenções que, não sendo tão inovadoras quanto uma patente, apresentam uma vantagem prática ou técnica e, portanto, não vão deixar de poder ser protegidas também assim e de conferir o direito aos seus inventores. E, portanto, estes são os ativos de propriedade industrial que se podem enquadrar no Patent Box Design, patentes e modelos de utilidade, para proteger os diferentes aspectos de um determinado produto, sendo que depois também se poderá proteger o produto por outros ativos de incidência comercial, como é a marca. A marca não se enquadra aqui no Patent Box, mas apenas para referir que a proteção de um determinado desenvolvimento pode ser feita em várias esferas e nós apoiamos em todo o processo, naturalmente. Obrigada. Pela vossa experiência e na sua opinião, quais são os aspectos que devem ter sido em conta para se obter uma proteção sólida em termos de propriedade intelectual? Sim, essa é a grande questão, não é? Porque existe esta ideia de que fazer um pedido, seja de design, seja de patente, é a mesma coisa que ter o direito conferido e não podia estar mais errada. Nós podemos fazer aqui, eu vou focar um bocadinho mais nas patentes e das utilidades, naturalmente, mas na proteção das invenções, porque quando falamos de patentes, eu falei de as patentes têm uma vigência máxima de 20 anos, mas existe ainda uma exceção para os medicamentos e fitofarmacêuticos, que devido ao tempo que é investido em ensaios clínicos, têm depois a possibilidade de ter mais 5 anos e meio de extensão, dependendo se tiverem estudos pediátricos realizados ou não, mas pronto, será uma particularidade depois que nós vemos sempre caso a caso e acompanhando cada cliente no seu desenvolvimento específico. Mas para estes 20 anos chegarem até ao fim é preciso suportá-los, não é? É preciso ser um trabalho sustentado. Fazer um pedido de patente que depois, passado um ano ou passado 2 anos, vai desaparecer é um investimento perdido, não é? Portanto, os investimentos neste tipo de ativos deve ser um investimento acompanhado e sustentado de uma forma muito sólida. Portanto, aqui vou se calhar explicar um bocadinho qual é que é o ciclo do patenteamento de uma forma muito geral. Quando surge uma invenção, a primeira coisa que nós fazemos quando recebemos um novo inventor, uma nova ideia, é fazer uma pesquisa ao estado da técnica. Portanto, é o primeiro passo para perceber se aquela invenção é nova, se já existe, se já existe alguma coisa parecida, o que é que fazem os concorrentes, enfim, perceber um bocadinho ali o contexto daquela área técnica, para depois então avançarmos numa colaboração muito próxima, muito dinâmica com os nossos inventores, para a redação do pedido de patente. Esta redação, quanto mais forte, esta redação é crucial para a força que a patente vai ter ao longo dos seus 20 anos e é crucial porque ela não pode ser alterada substancialmente ao longo do seu processo. Portanto, digamos que o pontapé de saída é a parte mais importante na gestão depois daquilo que vai ser a proteção do pedido de patente. E, portanto, tem que ter uma redação muito cuidada. Os pedidos de patente, quando são depois depositados nos institutos em que o cliente quiser, pode ser o Instituto Nacional de Propriedade Industrial em Portugal, pode ser o Instituto Europeu de Patentes a nível europeu, pode ser um pedido internacional, pode ser um país específico, o cliente tem algum interesse particular por motivos comerciais ou outros. Fazemos então a submissão deste pedido e depois do pedido ser submetido, é atribuído um número de pedido e muitas vezes há esta ideia de que esta atribuição deste número de pedido é já a patente e não é. É apenas o início de um processo que é depois muito moroso. Um processo de concessão do pedido de patente demora no mínimo 21 meses nos casos mais céleres.
a regra geral, entre 2 a 3 anos serão necessários para termos um pedido de patente concedido. E este processo é um processo que tem que ultrapassar várias fases. Vai sofrer um exame formal e depois um exame substantivo em que vão ser avaliados os critérios que falei há pouco, de novidade, atividade inventiva, aplicação industrial. E só depois de todos estes critérios serem avaliados e serem emitidas comunicações dos institutos, caso existam algumas objeções, enfim, depois de um processo muito dinâmico de avaliação do conteúdo do pedido de patente, é que então chegamos a uma concessão que depois inicia e se prolonga depois pelos restantes 20 anos de vigência do pedido, 20 anos estes que não são também eles adquiridos, portanto é todo um período em que o pedido de patente depois tem que ser valorizado, os ativos depois devem ser valorizados, podem ser explorados pelo próprio, ou se o próprio não tiver esse interesse, podem ser licenciados, transmitidos, vendidos, enfim, é um ativo intangível do balanço patrimonial como qualquer outro e, portanto, é assim utilizado pelos seus titulares como bem entenderem. E, portanto, se os titulares não tiverem essa disponibilidade para explorar as suas invenções, elas podem ser exploradas por terceiros, sendo depois as royalties dessa utilização. Esta valorização é muito importante para que o pedido seja mantido e se mantenha robusto durante os seus 20 anos de vida. E depois há sempre a parte da litigância e para as invenções, as melhores invenções, as invenções mais apelativas vão sempre estar sob a mira de terceiros para imitação e nessa ótica é muito importante que o pedido tenha sido redigido inicialmente por especialistas que foquem exatamente nos aspectos essenciais que salvaguardem questões de litigância que podem surgir no futuro e que naturalmente tenham depois a oportunidade de fazer esse acompanhamento não só a nível técnico, mas também a nível jurídico dos pedidos de patente. Quando digo patente, digo também de modelo de utilidade. Portanto, é sem dúvida a questão mais importante. Não basta fazer um pedido de patente, mas sim fazer um pedido de patente robusto, sólido e que esteja pronto para aguentar estes 20 anos. Quanto mais interessante for a invenção, e quando eu digo interessante não é do ponto de vista individual, mas do ponto de vista relativo, não é? Por exemplo, agora, nesta altura de pandemia, temos um foco incrível nas patentes de biotecnologia, dispositivos médicos, tivemos inclusivamente um grande aumento de patentes europeias neste tipo em patentes desta natureza nesta altura da pandemia, portanto houve aqui um boost de inovação nestas áreas e naturalmente que os olhos se viraram todos para este tipo de invenções e portanto se estas patentes foram redigidas de uma forma pobre à partida, depois não há grande coisa que se consiga fazer com elas, não é? Portanto, o nosso interesse na J. Pereira da Cruz é acompanhar os nossos inventores de forma a que o seu investimento seja largamente depois recompensado no decurso da vigência dos seus direitos de propriedade industrial. Como em muitas coisas na vida empresarial e não só, é tão importante iniciar a relação como cuidar dela. Acho que resumiu aqui bem esta questão. Obrigada, Joana. Eu queria reforçar que, apesar deste esforço que os panelistas estão a fazer para vos transmitirem os detalhes de uma forma muito clara, que temos um chat aberto para colocarem todas as questões que queiram sobre este tema, algumas dúvidas que possam surgir, informação adicional que precisem de saber sobre os temas que estão aqui a ser expostos, estamos disponíveis para responder às vossas questões no final. Completamos também aqui agora a ronda deste tema com o Nelson Lopes, da Associação Portuguesa de Software. Mais uma vez, muito obrigada pela presença e pelo contributo que aqui nos vai transmitir. Começo por perguntar, indo ainda mais ao detalhe, como é que se processa o depósito ou o registro de software pela Asoft? Olá, bom dia. Bom dia à FI Group pelo convite. Bom dia também à J. Pereira da Cruz. É uma entidade com a qual nós já trabalhamos há muito tempo em regime de parceria e que eu conheço e que estimo bastante. Como é que se processa o registro de software? É simples, é feito um pedido, uma avaliação do pedido e o deferimento do pedido. Em casos excepcionais pode haver problemas,
mas em regra não há problemas na maior parte dos casos. As exceções são mesmo isso, são exceções, são casos muito particulares de malandrice, que também acontece, mas o procedimento de fazer um depósito de software e a proteção dos direitos para a intelectual na software é relativamente simples. É feito um pedido por parte dos subscritores, onde dizem as características do software, da aplicação de software que estão a proteger, informam se aquele software é em regime de um único autor ou em coautoria. Pode existir, em tese, um número ilimitado de coautores. Nós solicitamos essa informação toda e a respectiva percentagem de coautoria de cada um, preenchem os dados finais do processo e despoletam uma ação. A partir daí é connosco até nós recolhermos junto do autor da obra as cópias do código-fonte que certificam a autoria desse mesmo software, e depois é um prazo de dias até à conclusão do processo, nunca mais do que 5 dias úteis, direi. Em média, daquilo que são os dados que eu conheço, há casos que podem ficar deferidos num dia, outro em 2, vai depender também da complexidade. Não é tão complicado como à partida pode parecer, falando deste tema. Não é tão complicado. Não é como as patentes. As patentes, de facto, é uma área, mas carece também, obviamente, de consultoria, em alguns casos. Existem aplicações mais complexas, aplicações menos complexas, processos mais complexos, mas as patentes, eu estava a ouvir a Joana e estava a pensar assim, é de facto mesmo assim. Daquilo que eu conheço das patentes, é de facto mesmo assim. Esse direito que é conferido pela Asoft depois desse processo é apenas válido em território nacional ou também pode ser válido noutros países? Não. É assim, a proteção é uma coisa muito importante. Eu, antes de ir a essa questão, gostava só em 2 minutos dizer. A proteção é uma coisa muito importante e nós sentimos que há cada vez mais um foco e um interesse por parte do mercado, quer em Portugal, quer no estrangeiro, pelo reforço dessa proteção. Reparem, as empresas geralmente, e há bocadinho dizia o António com toda a razão, nós temos um tecido empresarial composto por PMEs, empresas que estão mais dotadas para fabricar, para executar, do que propriamente para salvaguardar. Mas a salvaguarda é também um elemento muito importante da proteção dos ativos, porque os ativos são a empresa. E o que é a empresa? São as pessoas. Obviamente que são as cadeiras e as secretárias e os computadores e as máquinas e os veículos que têm. E tudo isso tem níveis de proteção, não é? Seguros obrigatórios, proteção social no caso das pessoas, deveres, direitos, etc. Quando se trata quando nós somos criadores de tecnologia ou de inovação, o nosso ativo principal é o produto que nós fabricamos. E quando se trata de software, o nosso ativo principal é o software. E esse deveria ser aquele que nós mais devíamos pensar em proteger em primeiro lugar. No domínio da propriedade industrial, no domínio da propriedade intelectual, no domínio daquilo que são os domínios da internet, no domínio da marca, da imagem. Mas no passado não era tanto assim. Hoje já não é bem assim. Hoje nós verificamos, até porque a sociedade é cada vez mais digital, os empreendedores estão cada vez mais sensibilizados para a necessidade de protegerem esse ativo, de perceberem que esse é que é realmente o ativo, e reforçam essa proteção. Sobre a sua questão em particular, que tinha que ver, já agora recordo-me, peço desculpa, tinha que ver com... Posso repetir-lhe, mas antes, já agora, já que introduziu esse tema, seria interessante, como começámos a falar do contexto pandémico, se calhar agora também pegando nessa sua resposta. Se sentem que esta questão de aceleração da digitalização também teve efeito na procura de proteção por parte das empresas e das PMEs portuguesas? Sim, a pandemia veio reforçar a economia digital e nós sentimos um aumento de procura, principalmente de um segmento que antes era mais desleixado. E não vejam isto como uma crítica, considero isto perfeitamente normal, uma vez mais porque nós somos latinos e estamos habituados a fazer as coisas com o pelo do cão, perdoem a expressão, toda a gente sabe o que é, mas principalmente no segmento de novas empresas que são as startups. As startups, como as outras, estão sempre muito focadas na execução e esquecem-se dos processos.
Só que as startups vivem também num universo de investimento e os investidores são os primeiros a perguntar, então, em que medida é que o meu negócio está protegido? Não é? E lembrei-me, entretanto, da sua questão, que era a proteção, a moderação da proteção. Bem, o direito de autor, ao contrário da propriedade industrial, ou seja, a propriedade intelectual, ao contrário da propriedade industrial, é universal, não está circunscrita por força do registro e da obrigação desse registro àquela geografia em particular. Ou seja, no caso das marcas, dos patentes, dos modelos de utilidade, creio que é assim. Joana, se eu disser uma mentira, por favor, interrompa-me. Eu tenho que forçosamente ir àquela geografia e dizer assim, eu sou titular, eu tenho esta patente concedida e tenho que muitas vezes fazer o processo de exame, de verificação e de demonstração nas diferentes geografias onde quero estar presente. O direito de autor é diferente. O direito de autor protege tudo o que são obras científicas, as obras literárias, o software que encaixa nessa categoria. Para todos os efeitos, o que está protegido é o código-fonte da obra. O código-fonte da obra podemos olhar para ele como um livro. Só que é um livro que muitas vezes, quando se trata de software proprietário, o mercado está dividido entre software proprietário, software livre, software open source. Aliás, o software é um fenómeno brutal do ponto de vista de estudo, porque o mercado do software open source é hoje uma realidade. As empresas já hoje conseguem vender software de código aberto e fazer negócio com software de código aberto. Há algo que há 30 anos, quando nós começamos, não era assim. Bom, é universal. É universal e até nem carece de registro formal. O registro formal exerce uma função de proteção adicional dessa mesma autoria, para efeitos de demonstração, de certificação, de acreditação junto de uma entidade terceira. Mas ele é universal, abrange todos os países da Convenção de Berna, ou seja, a Convenção de Berna estabelece mesmo uma regra que protege o direito de autor naqueles países que fazem parte desse tratado, que são 174, se não me falha a memória, neste momento, e ele permanece após a morte do autor durante mais de 70 anos, isto é, após a morte do autor daquela música, daquela pauta, daquele livro, daquele software, após o desaparecimento daquela empresa, o direito de autor e o direito pecuniário permanece para lá ainda mais de 70 anos, dando em casos que nós conhecemos, em particular no domínio da indústria musical e cinemática, a que os beneficiários desses direitos, é? Sejam a família, sejam as editoras, no caso dessas indústrias que vivem dessa necessidade, não é? Os intermediários do negócio, que são os editores, não é o caso do software, possam ainda oferir direitos pecuniários e patrimoniais da venda desse licenciamento sobre essas obras. Falávamos há pouco na questão das patentes e na necessidade de terem atenção não só o início como o desenvolvimento do próprio processo. Já explicou aqui a questão da durabilidade desse direito, mas no caso de haver uma atualização do software, o que é que acontece? O titular do ativo tem de fazer um novo registro? Tem que fazer um novo registro, faz um registro de atualização, que é um registro pegado a outro. Nós conservamos sempre o original e a partir daí depois há uma ligação entre todas as cópias de atualização. Fica um processo agregado. Fica um processo agregado. Imaginemos que eu comecei o meu software com a versão 1.0, no ano a seguir lancei a versão 2.0, então faço um pedido de atualização, onde adiciono o código referente à versão 2.0 que nós pegamos ao primeiro e elas vão ficando ligadas assim sucessivamente numa tracking table que é consultável e é pública, que é pública para o autor, é pública para quem quiser consumir, pública no sentido de é público o registro, informação, divulgação pública do registro. O vosso código-fonte está seguro em cofre, desligado do mundo e ninguém acede a não ser o próprio autor ou alguém, mediante acordo e autorização do autor. Muito bem. Já temos aqui algumas questões. Obrigada pela participação de quem nos está a ouvir. Antes de irmos às questões de quem nos ouve, queria fazer-vos aqui um desafio final para terminarmos o debate nesta sessão, no sentido de percebermos como é que vamos caminhar no futuro nesta área, ou seja, tendo em consideração que o setor das tecnologias de informação tem assumido de facto uma posição preponderante na economia nacional ao longo dos últimos anos e sobretudo nestes últimos,
como é que perspectivam o crescimento deste setor com o estímulo do PRR, que já falámos aqui, do Portugal 2030 e de outras oportunidades que, entretanto, possam surgir, não só do lado dos incentivos, como também da própria predisposição do setor privado e, nomeadamente, das PMEs para este tema. Se calhar começava pelo António. Bem, eu acho que, como dizia também o Nelson, as tecnologias de informação hoje são fundamentais para todos os negócios e todos os setores. Eu não conheço nenhuma empresa que diga que não tem nada digital ou que não tem nenhuma tecnologia. E veja-se aquilo que aconteceu no primeiro trimestre de 2020, onde ali em poucas semanas demos um salto tecnológico, acelerámos a digitalização, como assim o quiserem entender, talvez, não sei, 10, 15, 7, há quem diga, mas andará sempre nesta ordem de grandeza, sobretudo com aquilo que foi o trabalho remoto, os canais digitais, o aumento do e-commerce. Nós, antes desta situação toda, tínhamos números muito pobres a nível de e-commerce quando comparado com a média europeia e como tal, acho que toda esta questão no âmbito daquilo que é a disponibilidade orçamental em números redondos, nós nos próximos anos, até 2030, temos 61 mil milhões de euros. Está bem? Este é um número grande, são 61 mil milhões de euros, são mais ou menos 11 do Portugal 2020, são 33 do Portugal 2030, depois no âmbito do PRR são 16,4 e ainda podemos pedir mais 14,2 mil milhões a nível de empréstimos. Portanto, eu acho que o setor irá crescer muito, porque obviamente agora as empresas têm de selecionar aquilo que são os investimentos que vão realizar e existe alguma falta naturalmente de capacidade das empresas que mais sofreram com este impacto económico, mas o setor vai crescer muito. Aliás, existem estudos feitos por algumas consultoras que dizem ou indicam que em 2021, só em 2021, vai existir algum crescimento e vamos passar de 8,5 mil milhões de investimento para 8,3 mil milhões de investimento. Portanto, eu acredito que com toda esta dotação orçamental, uma vez mais me repito, 71 mil milhões de euros, assistiremos a um crescimento de um dos setores de excelência de Portugal, que muito tem feito pelo país, contra todas as adversidades e infelizmente algumas delas internas no que respeita a decisões políticas, mas aí não vou comentar mais, nem me vou alongar mais. Joana, partilha desta opinião do potencial que temos neste setor nos próximos anos? Sim, sem dúvida. O potencial, eu acho que está lá e os incentivos são sempre muito bem-vindos, especialmente na área da produção industrial, particularmente em que muitas vezes existem boas ideias, mas pouco suporte para as executar. E particularmente no caso das invenções, para termos uma patente, lá está, como faltando um bocadinho no início, para termos uma patente sólida temos que dar algumas provas de que realmente funciona e, portanto, não raras vezes, e falando até um bocadinho até da minha experiência enquanto examinadora de patentes, tínhamos muitas vezes inventores e pedidos de patente cujas ideias eram fantásticas, mas como não tinha havido ali um apoio, um acompanhamento e uma possibilidade de executar e de pôr em prática aquelas ideias, pronto, ficavam sem pernas, não é, para continuar. E, portanto, quaisquer incentivos nesta área são fundamentais para estimular aqui o desenvolvimento tecnológico e, portanto, muito bem-vindos. Em relação às estatísticas, a única coisa que podemos fazer é uma avaliação daquilo que aconteceu agora. Já temos alguns dados, porque já estamos em pandemia há bastante tempo, infelizmente, já temos alguns dados que nos mostram, nomeadamente a nível europeu, o último relatório estatístico do Instituto Europeu de Patentes mostra-nos que houve um crescimento incrível nas áreas de tecnologias médicas, biotecnologia farmacêutica, mas não só, também na comunicação digital e tecnologias de computador, dito assim de uma forma muito geral, também houve um crescimento não tão grande,
mas notámos que houve aqui quase um estímulo de criatividade e de inovação que as pessoas sentiram, não é? Sentiram essa necessidade. E falamos não só de grandes invenções, de grandes desenvolvimentos como foram as vacinas e alguma medicação de apoio ao controle da doença, mas também de outro tipo de sistemas e às vezes até muito básicos, não é? Como sejam os aparelhos de monitorização dos níveis de oxigênio no sangue, entre outros, e houve aqui realmente um grande boost. Por outro lado, houve uma grande queda no setor da aviação e automotivo, que faz com que os dados gerais sejam relativamente conservadores e, portanto, não podemos dizer que estamos em crescimento exponencial, mas estamos tendo em conta o panorama e aquilo que o mundo tem atravessado, as expectativas são sem dúvida otimistas, conservadoras, mas otimistas, e seguramente que este incentivo, tal como todos os outros que existem, são fundamentais para apoiar os inventores, não só aqueles que já têm uma boa base de desenvolvimento, mas também aqueles que têm as ideias e não têm como as executar. Abrindo aqui novas frentes daquelas que já eram tradicionais, no fundo. Exatamente. Nelson, como é que perspectiva o futuro deste setor? Acho que tem muito. Não estamos a ouvir. Peço desculpa, lamento. Estava a dizer Agora sim. Que a minha perspectiva, obviamente, é bullish, é positiva. Por várias razões. A economia é cada vez mais e vai ser cada vez mais digital. Creio que todos concordamos, se eu disser assim, a internet e o ciberespaço foram a maior invenção do século XX. Há quem diga que, pronto, foi o átomo, o conhecimento do átomo, a energia atómica, mas dos finais do século XX foi a internet. E a internet possibilitou, e ela está numa fase de transição, a criação de novos modelos de negócio, mais disruptivos, mais inventivos, baseados nos critérios de inovação, e isso vai continuar a ser assim. A economia é cada vez mais digital porque o mundo é cada vez mais global e o digital permite-nos estabelecer relações mais céleres, menos custosas, mais eficientes. E o digital vive muito de comunicações, hardware e software. Esses três setores de atividade vão ser pilares fundamentais do desenvolvimento económico nos próximos anos, disso não há dúvidas. Os incentivos atuam aqui como um instrumento e eu vejo-os um bocadinho assim. Nós na ASOF também temos um gabinete de apoio aos projetos e aos incentivos, nomeadamente no domínio da qualificação, de internacionalização, e nós vemos muito os incentivos como um instrumento de, obviamente, apoio, contribuir para a motivação e contribuir para a potencialização do desenvolvimento das empresas. Vemos-los também como um instrumento de resposta à crise e não nos podemos esquecer que, em particular, o espaço europeu sofreu duas crises recentes, aquela que foi global, em consequência da crise das dívidas soberanas, e quando estávamos numa versão lá de arranque de emergência para resolver o problema definitivamente, cai-nos agora uma nova crise global provocada pela pandemia. Os incentivos são, obviamente, importantes como um instrumento de desenvolvimento económico, de resposta à crise, mas, acima de tudo, para o software, o que nós vemos como fator de decisão é o mercado. E o mercado precisa de permanecer livre. E, se possível, mais livre. Nós, na União Europeia, parecendo que não, já existem alguns handicaps que apontam para medidas proteccionistas do mercado, inclusive ao nível das tecnologias, e isso não é bom na nossa ótica para o desenvolvimento económico, seja de qualquer setor, em particular do setor do software, que é um setor muito global. Não é fácil exportar absolutamente nada, mas é seguramente mais fácil do ponto de vista de custo logístico exportar software do que exportar, por exemplo, camisas, sapatos, não é? Ou qualquer outro bem tangível. Então, quando se trata de maquinaria, é custoso. Ora, o mercado carece de abertura, de acesso, e isso para nós é um fator-chave.
estes incentivos não podem nunca ser olhados como um instrumento de proteccionismo, de encerramento do mercado. Esta é a minha opinião pessoal, mas creio que também é a opinião corporativa, na medida em que está muito também focado para aquilo que são os projetos onde nós estamos inseridos e onde temos vindo a desenvolver esforços, quer no domínio da qualificação, quer no domínio da internacionalização. Obrigada. Abrimos agora aqui às questões que nos foram sendo colocadas ao longo da sessão. Temos aqui algumas para o António, se calhar juntava aqui duas que estão relacionadas. A primeira, o que é que pode ser considerado inovação em termos de software? E depois temos aqui outra que diz, no seguimento do que explicou sobre o Patent Box, considera então que uma plataforma B2C não consiga ser enquadrável no Patent Box. Ok. Bem, relativamente à inovação, presumo que essa pergunta seja para o enquadramento no âmbito do CIFID e é necessário perceber muito melhor qual é que são os ganhos tecnológicos que esse software veio contribuir para o desenvolvimento do modelo de negócio. Aquilo que é o entendimento da Agência Nacional de Inovação é que aqueles incrementos, seja por exemplo uma versão 2.0, ou seja algo que permita acrescentar apenas um módulo, é difícil de ser elegível. Agora, existe, por exemplo, a concepção de novos softwares, a criação, a dificuldade, todos estes temas muito relacionados, como o Nelson há pouco indicou, do ciberespaço, IoT, Machine Learning, Big Data, bem, tudo aquilo que for muito no âmbito desta tecnologia, mais assente na tecnologia e menos na dificuldade da arquitetura e do desenho de software, são claramente associados a temas de inovação do software e depois elegíveis no âmbito daquilo que são estes apoios, seja no âmbito do CIFID, ou seja, inclusive, no âmbito de apoios no âmbito do PRR ou do Portugal 2030, embora aí também exista também um maior âmbito de elegibilidade, porque aí é a aquisição do software e às vezes nem é tanto o desenvolvimento, mas isto depois são outras questões. Relativamente à pergunta do Patent Box, podes repetir, Maria, por favor? Sim, a questão era se uma plataforma B2C pode ser ou não enquadrável na Patent Box. Vamos lá ver. Aquilo que é elegível no âmbito do Patent Box são os rendimentos da cedência da propriedade intelectual ou industrial, tal e qual como a Joana também já explicou. Portanto, se for uma plataforma B2C, onde o objetivo, pelo menos na minha visão, e essa pessoa que colocou essa questão, por favor, se eu estiver a entender mal, que me diga para poder ajudar. Mas o objetivo de uma plataforma B2C é fazer vendas. Portanto, não é ceder aqui a propriedade intelectual ou industrial. Ora, se o objetivo é fazer vendas, então a resposta é negativa, porque o rendimento que é elegível no âmbito deste benefício fiscal é a cedência de uma entidade A para B no âmbito desta propriedade intelectual ou industrial. É como eu desenvolvo um determinado produto, um determinado API e depois cedo a outro para ele depois explorar aquilo. E esta cedência no âmbito dos vão promover um determinado rendimento através de mais-valias, através de royalties, através do que quer que seja, e esse rendimento então é que depois vai conferir o tal benefício fiscal. Portanto, a não ser que eu esteja a ver mal do ponto de vista, e se tiver, por favor, a pessoa que fez a questão, diga, não é elegível. António, posso interrompê-lo? Claro. Que tipo de cedência? A cedência definitiva ou a cedência, por exemplo, da utilização? Pronto, essas são as questões cinzentas no âmbito daquilo que nós, em conjunto com a autoridade tributária, estamos a conversar. Aquilo que, e atenção, reparem, isto é um benefício automático, portanto não carece da aprovação de uma agência como a ANI, no âmbito do CIFID, que aquilo a partir do momento em que está aprovado, está totalmente seguro. Portanto, na minha opinião, permite os dois. A autoridade tributária, como é normal, diz que é a cedência definitiva. Eu acho que não faz sentido. Existe uma cedência temporária de 1 ano, 2, 3, 4, 5 e aquilo tem um determinado rendimento. Depois volta à entidade
que deu origem. Portanto, aquilo que nós andamos a conversar com a autoridade tributária é exatamente isto, é uma cedência, seja ela definitiva ou seja ela temporária. É que a cedência definitiva transforma o Patent Box então num esquema de incentivos ao investimento, na minha ótica. Sim, sim. E não, ou seja, o investimento da aquisição ou da alienação de um determinado bem intelectual, não é? Um software, uma patente, e não um instrumento de incentivo ao investimento interno da própria organização que cria. Exatamente. A única coisa que está clara, mais ou menos, existem várias coisas que estão claras. É o uso tem de ser de exclusivo, está bem? Portanto, eu não posso ceder a minha propriedade ao Nelson e à Joana. Tem de ser exclusivo a um dos dois, está bem? Isso é claro, não existe qualquer tipo de questão. Relativamente à cedência definitiva ou temporária, aquilo que é o nosso entendimento é que ambas são passíveis. Até porque, quer dizer, aos dias de hoje, definitivo em propriedade intelectual. Sim, pode acontecer. Em propriedade, principalmente em software. Acontece muito. A cedência definitiva, a transferência definitiva de direitos de autor. Claro, mas se a própria proteção tem uma duração, tem um limite, não existe uma cedência, não é? Porque eu estou a ceder, eu não estou a vender, eu recordo, estou a ceder, não estou a vender. Certo. Ok, e é um termo, um conceito jurídico que se calhar carece de melhor interpretação. Mas eu entendo a cedência como a cedência é a transmissão definitiva do direito de propriedade. Temporal, na minha opinião. Ok. Muito bem, temos aqui uma questão dirigida quer à Joana, quer ao Nelson, sobre quais os benefícios de proteger o software, ou seja, se é fácil mostrar a infração do direito de autor, por exemplo, se a função é a mesma e o código está ligeiramente diferente, e se não são processos que podem ter muitos custos, como por exemplo no tribunal, demorados e chegar-se ao fim e ter feito só um gasto em vez de ter sido um investimento. Queres começar? Posso começar, sim, posso começar com a questão, com a parte da patente, na parte do direito de autor, não se aplicará, mas na questão das invenções implementadas por computador, os direitos, a patente confere uma série de direitos, entre eles o mais importante que será o exclusivo de exploração dessa invenção implementada por computador no território português, se for um pedido em Portugal, ou territorial, depois dependendo das regiões onde proteger a sua invenção. Este direito dura 20 anos, a partir da data do pedido, se for mantido, claro, e são normalmente, é uma área apelativa para haver algum tipo de limitação e que depois pode perfeitamente avançar para uma fase de litigância. A percentagem de sucesso de manutenção das patentes quando as mesmas são acompanhadas e são redigidas de uma forma estruturada são bastante altas. Claro que são processos que envolvem naturalmente custos, são processos dispendiosos, mas que quando são ganhos depois esses custos são naturalmente reavidos e depois obtém-se naturalmente depois o lucro da exploração da invenção durante a sua vigência. Portanto, a grande mais-valia em ter uma patente, um exclusivo de uma invenção implementada por computador é ter o exclusivo, ter o direito de explorar aquela invenção num determinado território durante 20 anos, sendo que quem a imitar estará a incorrer numa infração e, portanto, terá que responder em tribunal. Aqui é importante realçar que a proteção das invenções, das patentes, é feita pela uma parte específica da patente, que é o conjunto de reivindicações, e portanto, é importante ter em mente que na redação de uma patente, em qualquer patente, mas especificamente das patentes de invenções implementadas por computador, é importante ter
presente que esta redação das reivindicações não se pode dizer que é o mais importante, porque todas as componentes da patente são importantes e para diferentes aspectos vão ser relevantes, em caso não só de prossecução, mas depois também de litigância, mas no caso das invenções implementadas por computador é crucial técnica, realçar a parte técnica muito mais do que a componente de direito de autor, do software, do código-fonte, essa parte não será fulcral depois para a manutenção da patente, como disse, em caso de haver litígio, mas sim haver um foco na componente técnica e essa ser perfeitamente clara no texto de patente logo no seu depósito. Eu tive aqui um aviso de que a minha conexão estava lenta, não sei se tive alguma falha, se tiver ficado alguma Não, ouviu-se bem, ouviu-se bem. Estava a ameaçar parar, mas ouviu-se bem. Pois, eu achei mesmo que tinha parado, por isso é que tive ali umas paradas. Mas se tiver ficado alguma coisa pouco clara, por favor, escrevam no chat que eu repito. Relativamente à parte do direito ao autor, passo então para o Nelson, que saberá muito melhor do que eu, dizer como é que depois nos podemos defender. Não creio. Não, mas a proteção é assim. A proteção, uma vez mais, ela acontece a vários níveis. O que é a proteção? A proteção é o reforço da segurança. E a segurança tem também um caráter muito subjetivo. Mas vamos tentar exemplificar aqui três muito simples. Desde logo, a proteção do próprio autor. Poder rapidamente demonstrar perante qualquer entidade, seja ela uma pessoa jurídica, coletiva, uma organização pública, que é titular do direito daquela obra. Isto é muitas vezes um requisito necessário, por exemplo, para responder a um concurso público, nacional ou internacional. E, obviamente, o registro atua como um mecanismo de proteção nesse domínio. É quase como um certificado, não é? E sempre que precisarem de um certificado atualizado, é uma questão de quem tem depósitos na Soft, é pedir e nós emitimos não é um certificado atualizado. Pode acontecer como medida de proteção do cliente. Existe, inclusive, ao nível daquilo que são os nossos serviços, um tipo de contrato, que é um contrato ex-CRO, que é mesmo um contrato de gestão de risco, que é uma entidade que está a adquirir um software, olha, no caso que o Doni dizia há bocadinho, a transmissão temporária, uma entidade está a adquirir um software que tem uma componente interna de gestão de risco, uma vez mais de proteção, e em que diz ao fornecedor, pronto, muito bem, eu vou adquirir esse software, mas esse software é crítico para o meu negócio e a minha entidade está a rolar, se tu desapareceres ou se tu entras em cumprimento porque deixaste de prestar serviço, ou os teus empregados que desenvolvem esse software voltaram para outra empresa, ou a tua empresa entrou em insolvência, eu quero poder ir à software, buscar o código para poder continuar a desenvolver o produto dentro do ciclo de vida dentro da minha casa, com os meus recursos, porque eu sou uma entidade que fatura milhões de euros e este software separar, a minha máquina para também. Pronto, chama-se um contrato específico em que existem cláusulas de salvaguarda e de resgate por parte do cliente final dessa aplicação. E é uma vez mais a proteção. E aquela que eu creio que estava a ser citada na questão, que é aquela que nos salta mais à memória, ou à mente, mas que é também muito importante, é a proteção da cópia, não é? Da fraude, de alguém que roubou o algoritmo. O que é que nós protegemos? Nós protegemos efetivamente o código-fonte, o algoritmo. Não é, vejamos assim, hoje em dia em software, e quem programa software, não é aquela parte em que eu carrego um botão e desencadeio uma função, por exemplo, sei lá, para imprimir um relatório. Isso hoje em dia é uma biblioteca, é uma library, uma livraria simples de executar e a maior parte das empresas até já adota código standard, open source para fazer isso. É o algoritmo, é a aplicação em si, são os segredos e o custo, o investimento tido para desenvolver o produto final. Dou-vos um exemplo, uma empresa inicia hoje o desenvolvimento de um produto, se calhar o produto só está pronto para ir para o mercado 2 anos depois. A sua primeira versão de produção só está pronta para ir para o mercado durante 2 anos depois. Durante 2 anos houve ali um investimento e um percurso brutal de desenvolvimento em quadros, recursos humanos especializados, comerciais, infraestrutura, logística, etc. Em seguros e outros tipos de proteção, impostos, etc. Investimento típico de uma organização. Agora vamos pressupor que há um empregado que
pessoa corrupta, como existem tantas, infelizmente, que por ter acesso facilitado àquele código-fonte é aliciado por outra empresa a roubar aquele código-fonte, que é proprietário, levá-lo para outra empresa, e essa outra empresa, num espaço de 2 meses, não 2 anos, consegue introduzir no mercado um produto muito semelhante, muitas vezes rigorosamente igual àquele que eu tive a desenvolver durante 2 anos, porque tem a pulpinha toda feita, problema, expressão, mas é isso mesmo que aconteceu. Ora, a empresa, por ter o software protegido, por ter o software registado, na suspeita dessa evidência, dessa fraude, desse roubo, pode imediatamente disputar uma ação, e esse código-fonte que está depositado vai ser muito útil quando forem realizadas buscas de apreensão, quando o processo começar a desenvolver-se e as perícias demonstrarem que de facto é o mesmo algoritmo que está ali. Até podem ter trocado o nome a uma constante, a uma variável, podem ter criado uma nova função, mas 90%, 80%, 70% do código é idêntico. E esse código, pelo fato de estar depositado, de ser uma cópia lacrada, autenticada, com data anterior à ocorrência dos factos, e a ocorrência dos factos é do crime, vai se tornar muito útil para a descoberta da verdade e para que essa empresa possa ser ressarcida e a outra que está de facto a atuar mal no mercado pare de uma vez por todas e indenize. E eu dou-vos este exemplo, porque é o exemplo que mais vezes, aquele exemplo de proteção. O primeiro exemplo de proteção é: se alguém me roubar, como é que eu estou protegido? Existem vários, não é? A proteção assenta essencialmente na segurança. Dou-vos este exemplo e as pessoas podem dizer assim: mas isso nunca acontece, ou nunca aconteceu comigo, ou nunca vai acontecer comigo. É a boa maneira portuguesa, pelo cão e tal, sempre na base da sorte, nunca acontece comigo. Acontece muitas vezes. E ao longo dos 30 anos de existência da Asoft, e nós temos este protocolo com a Inspeção Geral das Atividades Culturais para o registro de software desde 1994. Nós nascemos em 91 e desde 94 que fazemos isto. Já aconteceram muitos casos em tribunal, muitas sentenças proferidas por este tipo de fraude, este tipo de roubo e outras ainda bem mais rebuscadas e mais complexas. E os depósitos, pelo fato de estarem cá, de existirem, mostraram-se sempre um instrumento vital para a resolução com sucesso para a parte que foi realmente fraudada em tribunal, para a resolução desses processos em tribunal. O fato de existir permitiu acelerar e resolver as coisas com melhor sucesso. Depois temos o caso da pessoa que não dá importância e quando lhe acontece de facto isso, é ao pai ou mãe, como é que eu faço, como é que eu registro imediatamente, porque eu tenho uma suspeita de que alguém está a copiar o meu código-fonte e agora o que é que eu faço? Pois, agora é sempre tarde, mas é sempre preferível fazer a proteção do que não ter a proteção. Obrigada, Nelson. Acho que a resposta acabou também por responder a outras perguntas que tínhamos relacionadas com este tema, também com este exemplo. Tenho aqui uma questão dirigida quer ao António, quer ao Nelson, sobre se o depósito de software pode ser usado no âmbito da Patent Box ou tem de ser depositado também no IGAC. Essa pergunta, é assim, aquilo que é o Instituto, ou o Gabinete de Ação Cultural que é público, é o IGAC. Portanto, tenho de registrar no IGAC. Eu sobre essa questão, o que eu posso dizer é o seguinte: o registro na Asoft ou no IGAC tem a mesma validade probatória. A única diferença é que nós fazemos um depósito em cofres e o IGAC não faz o depósito do código-fonte. Sim, eu estou a falar apenas no âmbito do Patent Box, está bem? Ou seja, no âmbito do Patent Box, agora, efetivamente, as empresas tendem a encontrar aquilo que é a melhor solução e existem várias empresas que dizem: não, eu registro na Asoft, registro no IGAC e nós conferimos o benefício fiscal ao mesmo. Quer dizer, agora, aquilo que é entidade pública reconhecida, e o Nelson poderá também falar desse tema, é o IGAC. Obrigada. Joana, aqui uma questão sobre o pedido de atualização. Se o prazo de caducidade da patente conta-se desde quando? A partir do momento em que é feito o pedido de atualização? Eu julgo que foi o Nelson que referiu a possibilidade de atualização, pelo menos com este termo foi o Nelson, porque nas patentes não utilizamos o termo atualização. Nas patentes o que acontece é que durante a prossecução da patente, durante a fase entre o seu pedido até à sua concessão,
e mesmo depois, durante a vigência da patente, podem ser feitas algumas alterações ao texto da patente, sempre muito limitadas, porque não é possível adicionar matéria técnica depois do depósito. Pelo menos em Portugal e na Europa, com certeza que depois, localmente, em alguns países poderá ser permitido, mas isso é sempre analisado casuisticamente. Portanto, julgo que terá sido relativamente ao direito de autor que esta questão foi levantada, mas aproveito para dizer que as patentes caducam por 2 motivos, ou falta de pagamento de taxas ou final da sua vigência. Portanto, a vigência das patentes é de 20 anos a partir da data do pedido, salvo para as exceções que existem no caso dos medicamentos ou fitofarmacêuticos, que poderão ter mais de 5 anos e meio, mas esse é um caso muito importante a estarmos a detalhar. De modo geral, as patentes caducam 20 anos depois da sua data de pedido, a menos que alguma das taxas não tenha sido paga e, portanto, por falta de pagamento de taxas, a patente também pode caducar, sendo que existem sempre estratégias dentro de alguns prazos para salvar uma falha de um prazo de pagamento de taxa. O Código Europeu Industrial prevê essa possibilidade. Mas, pronto, apenas a título informativo, porque eu julgo que esta questão era para o Nelson relativamente à atualização, certo, Nelson? Pelo menos pelo que eu ouvi, acho que é possível fazer uma atualização do software quando é necessário. Porque o software vive de versões, não é? As patentes vivem de novo conhecimento, criação de novo conhecimento. O software vive de versões, que pode trazer novo conhecimento ou não. Para nós, uma atualização é como se fosse um depósito normal. A única diferença é que ele está packed ao primeiro, ou ao cliente sede, vá. Não é ao primeiro, é ao cliente sede. Existe uma cadeia de relação entre todos. Para quem conhece software, seguramente não percebeu o que eu disse. Mas vá, estão ligados. As versões estão ligadas umas com as outras. Espero que a conjugação das duas respostas tenha ajudado. De qualquer forma, se a pessoa também tiver ainda alguma questão, também pode colocar que responderemos depois por escrito. Nós já ultrapassámos aqui em alguns minutos a duração do webinar, por isso vamos ter aqui uma última questão dirigida ao António, mas não se preocupem porque todas as questões que possam ter ficado por responder serão depois respondidas por escrito, como habitualmente nestes webinars. António, aqui a questão é se a EFI Group considera que um modelo de negócio assente em SaaS pode beneficiar do Patent Box? Pode, em condições que têm de ser estruturadas. Ou seja, o Patent Box é um benefício fiscal que tem de ter por base um desenho fiscal, sobretudo no âmbito daquilo que é a obtenção dos rendimentos e de que modo é que podemos conseguir isso. Portanto, sim, Software as a Service é um business model, é um modelo de negócio que pode ter um Patent Box. Está bem? Agora, contactem-nos e nós vemos, avaliamos, definimos, estruturamos e, além de ser um benefício fiscal, é um benefício fiscal que funciona muito no âmbito da forma como ele depois tem de ser desenhado, ou seja, estruturar aquilo que é o rendimento e a forma da cedência desses mesmos rendimentos de acordo com aquilo que está definido no 50A do Código do IRC. Muito obrigada. Eu darei por encerrada esta sessão. Queria agradecer aos 3 panelistas aqui presentes pela clareza com que explicaram este tema, às mais de 100 pessoas que nos acompanharam na conversa. Esperamos todos que a sessão tenha sido útil, mas aproveitem também a disponibilidade destes 3 especialistas para tirarem qualquer dúvida que tenham por escrito e até uma próxima conversa que espero seja tão útil como esta. Muito boa tarde a todos e um ótimo fim de semana. Fim de semana. Obrigado. Boa tarde, obrigada a todos. Obrigado.